Olá, o título dessa nossa conversa de hoje pode soar um pouco contraditório, né? A prostituta sagrada. Pra gente, hoje em dia, essas duas palavras parecem viver em mundos completamente diferentes. Mas e se eu te disser que essa aparente contradição, na verdade, esconde um mistério antigo e muito profundo? Pois é, vamos mergulhar nessa história. Olha só isso. Esse trecho vem de um texto super antigo e já mostra que essa ideia de unir opostos não é invenção moderna, não. É um enigma que atravessa os séculos. Não é sobre ser uma coisa ou outra, mas sobre ser tudo ao mesmo tempo. A honrada e a desdenhada, a esposa e a virgem, tudo na mesma figura. Então, fica a pergunta, né? Como é que pode? Como o que a gente chama de profano e o que a gente chama de divino conseguiam não só morar juntos, mas ser uma coisa só? Para entender isso, a gente vai precisar fazer uma viagem no tempo para o mundo que via as coisas de um jeito bem diferente do nosso. É que na nossa cultura a gente adora separar as coisas em caixinhas, né? Espírito de um lado, corpo do outro. Alma aqui e matéria ali. Mas essa divisão nem sempre existiu. A gente vai, de certa forma, escavar as ruínas da história para entender como, um dia, a sexualidade e a espiritualidade eram vistas como partes da mesma dança. Então vamos lá. Nossa primeira parada é no mundo antigo, um lugar onde a prostituta sagrada não era uma ofensa ou uma contradição. Pelo contrário, era uma figura real, respeitada e super importante na vida espiritual da comunidade. Pensa assim, ela não era uma figura marginalizada de jeito nenhum. Ela era um canal direto para o divino. A função dela não tinha a ver com o comércio, mas com a espiritualidade. Era através do corpo dela que a comunidade inteira se conectava com as forças da vida, do amor, da fertilidade, tudo aquilo que a deusa representava. Ela era literalmente a ponte entre o humano e o sagrado. E no centro de tudo isso existia um ritual poderosíssimo, o Hieros Gamos, ou casamento sagrado. E olha, isso não era um casamento pessoal, romântico, era um evento cósmico. A união da sacerdotisa com o rei era o símbolo do casamento da própria deusa com seu parceiro divino. Acreditava-se que esse ato renovava a vida na terra, garantia boas colheitas e a sobrevivência do povo. Historiadores antigos, como Heródoto, descreveram rituais em que uma mulher, pelo menos uma vez na vida, ia até o templo da deusa. O homem que a escolhia não estava pagando por um serviço, ele estava fazendo uma oferenda à deusa através dela. O ato em si era sagrado e transformava os dois. Ela era iniciada nos mistérios da sua própria natureza e ele recebia uma espécie de bênção divina. E o mais impressionante é que essa posição era super respeitada. Estamos falando de proteção legal em códigos de lei famosos, como o de Hammurabi. Elas podiam ter e administrar propriedades, tinham um status social elevado. Isso tudo num contraste enorme com a prostituição comum, que também já existia, mas era completamente marginalizada. Eram duas coisas totalmente diferentes. Tá, mas aí vem a grande pergunta. Se era assim, o que foi que aconteceu? Como é que uma figura tão reverenciada desapareceu e deu lugar a essa divisão que a gente conhece tão bem hoje? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Como essa unidade se quebrou. Bom, o que aconteceu foi uma mudança gigantesca na forma como a sociedade se organizava. As culturas mais antigas, muitas vezes, eram centradas em valores ligados à natureza, à comunidade. O foco era o coletivo. Com o tempo, um outro sistema de valores foi surgindo, mais focado na lei, no poder militar, no indivíduo, e claro, com essa mudança, os deuses e os valores cultuados também mudaram radicalmente. E olha, isso não foi da noite para o dia. Foi um processo longo, gradual. Por milênios, o culto à deusa era central, mas aos poucos foi sendo substituído. Novas religiões começaram a ver o corpo, especialmente a sexualidade feminina, como algo pecaminoso. Séculos depois, a caça às bruxas perseguiu justamente o conhecimento feminino ligado à natureza. E até a psicologia, lá no comecinho, acabou interpretando o feminino por uma ótica bem masculina. Com essa virada, aquela figura única da prostituta sagrada foi basicamente partida ao meio. De um lado, criaram o ideal da virgem, pura, intocada, espiritual. Do outro, a prostituta profana, vista como suja, pecadora, puramente carnal. Aquela conexão tão importante entre corpo e espírito foi completamente rompida. E a gente vê essa nova mentalidade em textos da época, como esse. O casamento passa a ser visto como uma solução para controlar um desejo, quase como um mal menor, e não mais como uma celebração sagrada.
A sexualidade virou algo a ser contido, a ser controlado e não mais reverenciado. A lógica é simples. Se a deusa do amor foi transformada em algo demoníaco, sua representante na Terra também seria. A sexualidade feminina, que era vista como fonte de vida, foi totalmente reescrita. Passou a ser a causa da perdição, da queda da humanidade, tudo personificado na história de Eva. E essa mudança criou uma ferida, um rasgo profundo na nossa forma de ver o mundo, separando o que antes era uma coisa só, sexo e alma. Mas essa perda não foi só um fato histórico que ficou lá no passado, foi também um evento psicológico. Um evento com consequências tão profundas que alguns pensadores, como Carl Jung, dizem que a gente sente os efeitos até hoje. Para a gente entender isso, vamos pegar rapidinho essa ideia de arquétipo do Jung. Pensa no arquétipo como se fosse um programa básico que já vem instalado na mente de todo ser humano. São padrões, imagens universais que a gente compartilha no nosso inconsciente e que moldam nossos mitos, nossos sonhos, nossas emoções mais básicas. Então, a prostituta sagrada é mais do que a sacerdotisa de antigamente. Ela é um desses programas, um arquétipo. Ela é o símbolo da totalidade, da integração. Representa aquela parte dentro da gente onde o instinto e o espírito não estão brigando, onde o amor e a sexualidade são uma coisa só, uma expressão da vida. Quando a cultura reprimiu essa figura, o arquétipo foi jogado lá para o fundo do nosso inconsciente. E o Jung acreditava que é justamente essa desconexão com esses nossos padrões internos que geram mal-estar, um sentimento de vazio, de falta de sentido. Aquela horrível insatisfação que ele fala pode ser um sintoma da perda de arquétipos vitais, como esse, o da união entre corpo e alma. E aí a gente escuta por aí frases assim, né? Expressões de uma desconexão muito funda. É como se fossem o eco da perda daquela energia que une a vitalidade do corpo com o propósito da alma. É a falta daquela paixão, daquela fertilidade de vida que a deusa do amor e sua representante traziam. Ok, chegamos à nossa parte final. Depois de toda essa jornada pela história e pela psicologia, a pergunta que fica é, tá, e daí? O que essa história antiga tem a ver com a gente, aqui e agora? No fundo, a história dessa figura de reverenciada a reprimida é um espelho de uma divisão que acontece dentro de nós. A gente vive numa cultura que, por séculos, tratou o corpo como um inimigo e a sexualidade como algo totalmente separado da vida espiritual. A história dela, na verdade, conta um capítulo da nossa própria história. E por isso, a gente termina não com uma resposta, mas com uma provocação. Se essa divisão toda criou uma ferida, o que aconteceria se a gente tentasse curá-la? O que mudaria se a paixão e a espiritualidade pudessem voltar a dançar juntas? Não como inimigas, mas como duas faces da mesma energia da vida. A história da prostituta sagrada nos deixa com essa pergunta no ar.